Olá, alunos, olá, estudantes. Sou o professor Alisson, Filosofia, trabalhar com vocês no segundo ano. Dando continuidade aqui, falaremos hoje sobre a filosofia para os modernos. Esse olhar dos filósofos para os modernos. Acompanhe aí na tela. Então, retomando aqui nossa aula anterior, nós vimos o pensamento científico por os antigos. No caso, era Aristóteles. Vimos a concepção do filósofo Aristóteles para a ciência. Vimos também como era o pensamento antigo, como que se dava. A saída da opinião para a ciência, da doxa para a ciência. A concepção dos antigos buscar a causa primeira. E Aristóteles também buscava a causa primeira para o mundo e para as coisas que existiam. Você vai ver aqui, então, na tela, Isso aqui é uma pintura famosa de Rafael, que representa a escola de Atenas, Esse mundo antigo. Então, essa era a visão, a concepção que nós tínhamos de ciência. Veja, aqui os filósofos no centro, Platão e Aristóteles. Nós vimos, então, a aula anterior também, que o modelo de universo, de um mundo, era fixo e imutável. A Terra, o universo, era infinito. Indo, então, para o nosso próximo slide. Acompanhe aí, na tela. Comecemos, então. A aula de hoje é a ciência para os modernos. Qual a importância da ciência para os modernos? Veja aí, acompanhe comigo. Então, para entendermos o contexto da ciência atual e seus desdobramentos. Este é o conjunto de conhecimentos sistemáticos, metódicos e racionais. Veja bem, então, o que é importante a gente entender essa ciência? Por que nós estudamos coisas tão antigas, É para a gente entender o método, como é que se dá o mundo, e os fenômenos. E a partir disso nós temos os desdobramentos dessa ciência. Então, que a ciência que ela é sistemática, organizada, metódica, racional. Quando nasceu a ciência moderna? Veja bem, gente. A ciência moderna nasceu no século XVI, por intermédio de Galileu, Copérnico e Newton. Nasceu também nesse contexto também histórico, que a gente vai ver também no próximo slide, então. Galileu, um grande representante, um grande personagem nesse cenário científico, Galileu inventou o telescópio, a luneta. Através disso, ele descobriu muitas coisas do universo, que derrubou o modelo antigo, Copérnico também. Newton, que nos deixou a teoria, a lei da gravidade, Até então. Kepler também. Esses são alguns dos personagens que a gente vai ver aqui. Então, aqui são alguns personagens. Nós temos aqui um filósofo, aliás, dois, Descartes e Francis Bacon. Vamos acompanhar aqui. Copérnico, físico. Galileu também. Bacon. Descartes. Isaac Newton. Voltando aqui. Antes de tudo, a gente tem que entender o contexto histórico, Toda a filosofia, o pensamento se dá num tempo, se dá num contexto e circunstâncias e situações. Qual foi a primeira? As grandes navegações que levaram os europeus à expansão de seus territórios, ao estabelecimento de novas rotas comerciais e ao contato com outras civilizações. Certo? O outro aspecto, a retomada de valores, ideias, textos e obras da Grécia, da Roma dos séculos 8 e 5 depois de Cristo, 8 antes de Cristo, 5 depois de Cristo, buscando-se uma renovação artística e cultural por meio da valorização do ser humano. Então, veja bem, essa ciência moderna, ela vai revisitar os textos antigos, os textos clássicos, e vai dar ênfase para o ser humano. Então, são 12 movimentos que eles vão fundamentar também e ajudar o pensamento moderno. O antropocentrismo, ou humanismo, Esse resgate aos valores, às ideias antigas, certo? Até então, na Idade Média, nós tínhamos a concepção de tudo estava a favor da teologia, a filosofia, a ciência, estava a favor do pensamento filosófico de então. O próximo aspecto é um aspecto religioso, que contribuiu também, que fez parte desse contexto. A Reforma Protestante, ela representou o nascimento de uma nova mentalidade religiosa, em oposição aos valores feudais da igreja. Esses foram os 3 aspectos lá, gente. Então, o primeiro também, o fator econômico, como nós vimos nesse primeiro ponto,
Um fator que favoreceu ao surgimento do pensamento moderno também. Os homens estavam descobrindo novos territórios com as navegações, né? Novos lugares, as rotas comerciais precisavam de métodos. Isso ajudou também a fomentar o pensamento científico e contribuiu com o pensamento científico. A reforma também, a questão do livre pensamento. A reforma protestante com Lutero, que é também um dos personagens dessa ciência moderna também, possibilitou o acesso às escrituras, à Bíblia. Antes, só os bispos e padres tinham acesso à interpretação e estudo. Então, houve maior leitura e culturação do povo, certo? Nossa próxima imagem aqui na tela, nós falamos um pouco desse contexto, né? Mostra um pouco desse diálogo, né? Apesar da ciência de ser cautelosa com alguns aspectos, né? Aqui mostra um diálogo, né? Entre o Galileu e o monge. E um monge aqui, né? Dizem também que Galileu convidou esse monge para conversar um pouco, né? Ele transmitia um pouco da sua visão física de ciência. Certo? Pois bem, gente, vamos falar agora sobre os métodos para a ciência da modernidade. Você está vendo aqui na tela novos métodos para a ciência, tá ok? Acompanhe aqui na tela, como nós falamos, um dos desenvolvimentos que fomentaram o surgimento da ciência moderna foi o antropocentrismo. Isso é o método, né? Que é o objeto que tem o homem, a busca do homem pelo conhecimento das coisas. O racionalismo, nós temos essas duas escolas, correntes filosóficas que fomentaram também o método do caminho até a ciência nesse período. O racionalismo, que nós vimos em aulas anteriores, né, que é o homem buscar o conhecimento através da sua razão, da sua mente, da sua consciência. Essa é a ponte até o conhecimento autêntico, vamos dizer assim, o conhecimento verdadeiro das coisas, do mundo. E o empirismo, né? Ao contrário, em oposição ao racionalismo, que o conhecimento do mundo se dá não pela experiência, mas se dá pela razão. Aqui o empirismo vai dizer, o conhecimento se dá através dos sentidos, da experiência, da sensação do homem com o mundo. Então, nós vimos esse método, né? E no próximo ponto, que você vê aqui na tela, o método, então, esse rompimento entre a ciência e a filosofia aristotélica escolástica. Atenção aqui, né? A gente vai ver, então, essa ruptura do pensamento moderno com o modelo, então, de ciência, de física, de cosmologia que nós vimos com os antigos, especialmente aqui com Aristóteles, modelos também escolástico, né? Um modelo que perdurou em toda a Idade Média também, a filosofia, a ciência escolástica, deixada por Aristóteles e também por Platão. Instigou intelectuais na busca de novos métodos de investigação. Certo? A visão da astronomia e na física, desse período moderno, né? Qual é a concepção, o olhar desses pensadores para a física? Mudou tudo aqui. O heliocentrismo, que, relembrando lá da aula anterior, né? A visão do mundo era a visão geocêntrica. A Terra era o centro do mundo, do universo e tudo conhecido, né? A própria religião se baseava em torno disso. Então, o heliocentrismo, retomando aqui, ele é um postulado científico que defendia que a Terra e os planetas giram em torno da órbita do Sol, certo? A astronomia por modelo moderno, Kepler, Galileu tinham o quê? O universo é infinito, dinâmico, aberto, não como um modelo antigo, aristotélico, escolástico. O universo como um sistema aberto, dinâmico e infinito. E hoje nós temos, a gente vai falar em aulas um pouquinho mais adiante, né? A gente vai falar que hoje esse modelo na ciência estuda que existe multiversos, mundos convivendo um com o outro, né? Esse modelo, então, que mudou tudo os métodos que nós temos como ciência. Certo, alunos? Terminada essa primeira parte aqui, a gente vai treinar um pouco nossos conhecimentos, né? Nós trouxemos aqui duas questões para a gente treinar. Certo? A primeira questão aqui. A revolução científica ocorrida na Europa moderna entre os séculos XVI e XVII caracterizou-se por... Então, qual é a característica que marcava esse período moderno? Vamos lá ver. Alternativa A. Era acentuar o espírito crítico do homem através do desenvolvimento da ciência experimental. Seria B. Reforçar as concepções
antinaturalistas surgidas nos primórdios do Renascimento? Não, não é essa alternativa aí que nós buscamos. Seria C, comprovar a tese de um universo geocêntrico contrária à explicação tradicional aceita pela Igreja medieval. Alternativa D, era negar os valores humanistas, fortalecendo assim as ideias racionalistas. Alternativa E, era confirmar os fundamentos lógicos e empiristas da filosofia escolástica em sua crítica aos dogmas católicos medievais. Não, a ciência moderna então é a superação do modelo aristotélico escolástico estudado, né? Então a alternativa que nós temos aqui, a correta, gente, será a A. Alternativa A, que era acentuar o espírito crítico do homem através do desenvolvimento da ciência experimental. Então, ao contrário da ciência antiga, que tinha um olhar observativo, não tanto pelas experiências, aqui ela vai pesar pelas provas e demonstrações do conhecimento, demonstração do saber, ok? Próxima alternativa. A obra de Galileu Galilei está indissoluvelmente ligada à Revolução Científica do século XVII, a qual implicou uma mutação intelectual radical, cujo produto e expressão mais genuína foi o desenvolvimento da ciência moderna no pensamento ocidental. Neste sentido, destacam-se dois traços entrelaçados que caracterizam essa revolução, inauguradora da modernidade científica, a dissolução da ideia greco-medieval do cosmos e a geometrização do espaço e do movimento. Com base no texto, nos conhecimentos sobre as características que marcam a revolução científica no pensamento de Galileu Galilei, assinale a alternativa correta. Vamos ver lá a alternativa A. A alternativa A nos diz: a dissolução do cosmos representa a ruptura com a ideia do universo como um sistema imutável, heterogêneo, hierarquicamente ordenado da física aristotélica. Ok, vamos analisar um pouquinho. Próxima alternativa B. A crença na existência do cosmos, na física aristotélica, se situa na concepção de um universo aberto, indefinido e até infinito, unificado e governado pelas mesmas leis universais, certo? Vamos agora analisar a C. Contrária à concepção tradicional da ciência de orientação aristotélica, a física galilaica distingue-se e opõe-se a dois mundos do céu e da terra e suas respectivas leis, certo? Alternativa D. A geometrização do espaço e do movimento. Opa, retomando aqui um pouquinho. Alternativa D. A geometrização do espaço e do movimento na física de Galileu aprimora a concepção matemática do universo cósmico, qualitativo, diferenciado e concreto da física aristotélica. A física de Galileu identifica o movimento a partir da concepção de uma totalidade cósmica, em cuja ordem cada coisa possui um lugar próprio conforme a sua natureza. Veja bem aqui, existem algumas questões que elas têm coerência. Então, o que nós procuramos aqui, a alternativa mais certa, a mais coerente, ok? A alternativa, então, era a que nós procuramos, né? A dissolução, a alternativa correta, a dissolução do cosmos representa a ruptura com a ideia do universo como sistema imutável, heterogêneo, hierarquicamente ordenado da física aristotélica. Então, gente, encerrando a aula de hoje, não esqueça de acompanhar nossa plataforma Eduque, as atividades e as sugestões que nós temos lá. Um abraço a todos e até lá e até o nosso próximo encontro.